Vamos lá, pessoal, voltando então, recapitulando aí, para quem deu uma dispersada, né? Estamos falando sobre os EPIs, estamos na aula de biossegurança, falando sobre os EPIs, tá? O que seriam os EPIs? São os equipamentos de proteção individual. Aí, aproveitei essa pausinha aqui que a gente fez, aqui para aparecer, eu dei uma arrumadinha na lousa para a gente recapitular e para você anotar aí para ficar mais fácil quais são os EPIs. Então vamos passar por todos quais são de novo, tá? Então vamos lá, começando pelos EPIs da cabeça. Deixa eu ver se tá perto certinho aí. Dá. A minha letra não é tão bonita assim, como eu já disse para vocês, a lousa não está ajudando por causa do reflexo, mas eu vou falando com vocês aqui quais são esses EPIs, e para a gente fazer um resuminho do último vídeo, para a gente ir recapitulando. E é sempre bom ir repetindo informações novas, lendo sobre informações novas que estamos dando aqui, para que a gente consiga firmar conhecimento. E sempre vou dizer outra vez, é muito importante a utilização do EPI, porque faz com que você não se coloque em risco. Então, se um dia você for trabalhar em algum local, né, que necessite de EPI, você pode exigir esse EPI, porque ele é um direito seu, ele é um direito do trabalhador, e você pode se sentir à vontade de dizer que você não vai trabalhar sem esse EPI, porque você ficar sem esse EPI só prejudicar você mesmo. Se acontecer algum acidente, é você que vai ser o maior lesado, tá? Então aqui vamos continuando, fazer um resuminho aqui. No intervalo eu dei uma mexidinha na lousa para a gente conseguir entender mais sobre esses EPIs. Então aqui eu tenho os EPIs de utilização da cabeça, né? Falamos aí qual eu utilizo, qual aqui na cabeça e no rosto. Então os óculos de proteção, máscara, né, que tampa as minhas vias aéreas, e o protetor auricular. Anota aí, tá? Esses são os EPIs que eu utilizo na cabeça. Combinado? Continuando aí, falando sobre os EPIs de utilização das mãos, né? De EPI para as mãos, na nossa área, na área animal, é mesmo as luvas. O que eu tenho que entender é que cada luva tem uma utilização específica, né? Vamos falar aí de 3 modelos de luvas diferentes. Até anotei aqui, eu gostaria que vocês anotassem aí também, que é a luva de procedimento, aquela luva de látex que eu compro na farmácia, eu compro uma caixinha, vem todas juntas, serve para me proteger, né, de contaminar com sangue, com fezes ali, é uma proteção das minhas mãos. Lembrando que embaixo das unhas eu tenho uma mucosa, então se eu tenho contato com sangue que entra ali por baixo da minha unha, eu já me contaminei. O machucadinho que eu tiver na mão, eu já me contamino. E outra, anti-higiênico, eu não utilizar a luva, certo? Então a luva de látex é uma barreira física para minhas mãos contra micro-organismos, beleza? A luva cirúrgica, ela é o mesmo tipo da luva de látex. A diferença é que eu falei para vocês, ela vem embalada de forma individual, tá? Aliás, ela vem embalada de forma por pares, tá? Então vem 2 luvas juntas e elas passaram por um tratamento que eu vou explicar qual já, de esterilização, que é quando não tem mais micro-organismo presente naquele local. E esterilização eu só consigo fazer em coisa física. Se eu esterilizar a minha mão, vai derreter, porque eu preciso de altas temperaturas. Então por isso que na minha mão ainda tem micro-organismo, tá? E a luva de palpação, que é aquela luva que eu vou utilizar para palpar, tá? Para dar o toque, o popular toque na vaca, na égua, tá? Então ela é uma luva que vem até aqui, ela é de plástico, parece aquelas luvas de supermercado, de sacolinha, de supermercado, de sacolinha, tá? De supermercado. Então continuando, né? Falando sobre também as vestes, tá? Então cada veterinário, cada auxiliar, ele tem que se preocupar com suas vestes. Primeiro que ele deve se vestir de forma comum, né, no ambiente veterinário. Então no mínimo ele tem que estar de camiseta,
calça e sapato fechado, certo? Ó, vou voltar aqui um pouquinho na utilização das luvas, vamos esquecer rapidinho as vestes. O que é uma coisa muito importante na utilização das luvas? Quando eu for utilizar a luva, independente de qual tipo de luva, das três que eu conversei com vocês agora, independente de qual tipo dessas luvas, eu tenho que entender que elas são de material, normalmente de látex, né, ou do próprio plástico, igual os correntes do mercado, e elas podem rasgar, né? Então sempre que eu for utilizar luva, sempre, independente do tipo de luva, eu não posso estar com anéis, tá? Então, zero anéis, aliança, nada. Tira, quem tem aliança coloca no bolso, senão apanha na mulher quando chegar em casa se perder, coloca no bolso, tá? Não pode ter unhas compridas, porque aumenta o risco de perfurar essa luva. Perfurou a luva, ela meio que se torna inútil, porque aí o líquido, né, que eu evitaria contato, o material orgânico que eu evitaria contato, vai entrar em contato com o resto das minhas mãos. Então ele já se torna meio que inútil. Então eu não posso ter anéis, não posso ter a unha comprida, tá? Nada de unha comprida. Então as meninas aí que gostam de unha comprida, que geralmente usam mais, são as mulheres, tem que entender que quando ela for trabalhar em algum local desses, como numa clínica, a unha dela não vai poder ser grande. Ela tem que entender, tá? Porque a luva pode rasgar, e se rasgar a luva, me contaminei. E aí eu tenho que ter sorte para que o que eu estou trabalhando ali não tenha muito problema, não esteja contaminado, certo? Então, quando eu for utilizar a luva, né, lembrando aí, quando eu utilizar a luva, eu necessito com que eu esteja sem os anéis, sem a unha comprida e sem relógio, pulseira, tá? Não posso ter anéis, relógios e pulseira, não posso utilizar, tá bom? Então, era isso que eu queria falar das luvas que eu voltei. Agora vamos nas vestes. As vestes básicas, né, que eu falei para vocês. As vestes básicas são aquelas, a calça, a camiseta, né, e o sapato fechado, independente do sapato, tá bom? Essas são as vestes básicas, que eu estando assim eu consigo trabalhar em qualquer área. Só que em algumas situações de trabalho, essas vestes já não são suficientes. Se eu estiver lá atendendo no pet shop, atendendo ao público, não fazendo atendimento técnico, que é o veterinário que faz. Se eu estiver fazendo esse atendimento, eu posso estar igual eu estou aqui agora, tá? Estou de camiseta, calça, não dá pra ver, e tênis, normal, estou lá na portaria, na recepção, vou lá buscar um cachorro, tax dog, se eu tiver habilitação, que é um diferencial que eu falei para vocês, é importante providenciar a habilitação, que é um diferencial para contratar, né? Porque o veterinário ele pensa que ele já tem o carro dele lá, que é para levar, buscar os animais ou produtos. Então um diferencial para nossa área aqui é que você tenha a habilitação. Professor, mas eu sou menor, vou deixar de conseguir emprego porque eu sou menor? Porque eu não tenho habilitação? Não, estou falando que é um diferencial e você pode tirar. Muitas clínicas até a pessoa vai lá trabalhar e não tem, a clínica até ajuda a pessoa a tirar a habilitação. Então é só um diferencial, não é um pré-requisito. Então vai depender do local que você vai trabalhar. Assim como as vestimentas vão depender, né? Falei que se eu estiver fazendo um atendimento básico ali, eu posso estar com as vestes que eu estou aqui agora, né? Calça, camisa e tênis. Mas aí durante um atendimento, durante um procedimento, eu vou utilizar, por exemplo, um jaleco, né, em pequenos, que vai proteger fisicamente os meus braços, né? A minha roupa, lembra que eu falei? Em grandes é utilizado mais o macacão, né? Porque fica muito difícil eu ir de jaleco para o campo. Então eu vou lá, utilizo aquele macacão que parece que o macacão que os mecânicos utilizam, alguns frentistas, tá? Aquele macacão que é uma peça única, então você entra na calça e veste a parte de cima, tá? Então
essa é uma veste também, e o pijama cirúrgico, tá? O pijama cirúrgico, ele é utilizado para o ambiente cirúrgico. Uma veste que ela fica lá no vestiário do centro cirúrgico. Então isso é que ela faz com que garanta que a pessoa vai utilizar aquela roupa só no ambiente cirúrgico, tá? Mas o que muda isso? Eu diminuo a contaminação, tá? Eu diminuo a contaminação de micro-organismos para diferentes lugares. Então eu usando o pijama para o centro cirúrgico, eu entro lá no centro cirúrgico, tiro minha roupa normal, coloco o pijama, trabalho, saio e troco de roupa de novo, os micro-organismos vão ficar lá naquela roupa. Então é uma segurança. Ah, mas está falando aí de centro cirúrgico, o auxiliar ele pode trabalhar no centro cirúrgico? Uma pessoa que faz saúde animal, ela pode trabalhar no centro cirúrgico? O que vocês acham? Vou fingir que vocês me responderam e sim, ele pode trabalhar no centro cirúrgico, tá? Como um auxiliar, né? Sob a supervisão de um veterinário, auxiliando em pequenos procedimentos, auxiliando na preparação de materiais, auxiliando na limpeza do local. Então ele pode sim trabalhar no centro cirúrgico, e trabalhando no centro cirúrgico ele necessita estar de pijama cirúrgico, tá? E agora vamos aí para finalizar os EPIs. Quais são os EPIs utilizados? Onde está dando para chegar? Sim, nos pés, né? Que eu utilizo para proteger meus pés. Primeiro, nos pés, em qualquer área da veterinária, você deve estar com o sapato fechado, tá? E aí vai mudar algumas coisas. Por exemplo, no centro cirúrgico. No centro cirúrgico eu não posso entrar com o sapato que eu estava lá na rua no centro cirúrgico, porque o centro cirúrgico eu procuro diminuir os micro-organismos presentes. Então eu não posso entrar com o meu sapato que eu estava lá jogando futebol, caminhando, dando uma corrida na rua, no centro cirúrgico. Então a gente utiliza em locais como o centro cirúrgico sapatos de borracha, tá? Sapatos à base de borracha. Na verdade não é a base de borracha, são sapatos que são laváveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma bota de borracha, aquelas galochas de borracha, serve, eu utilizo galocha de borracha, tá? Aqueles crocs, aquelas sandálias de borracha, que o pessoal usa bastante, né? Tem uns buraquinhos em cima, posso utilizar? Desde que seja fechada, mas eu posso. Então eu tenho que, na verdade, para os pés no centro cirúrgico, é utilizado sapatos, né, de materiais que chamamos de laváveis, tá? Então os materiais laváveis são os que são indicados para a utilização no centro cirúrgico. No demais, no atendimento clínico normal, para trabalhar numa clínica, eu posso usar um sapato fechado normal, sem muita exigência, tá? Assim como no campo. No campo eu vou utilizar o sapato que vai me oferecer mais segurança e higiene. Quando eu vou atender a campo, eu também utilizo a bota de borracha. Levo a bota, deixo no meu carro guardadinha, vou com o meu sapato normal, chego lá na propriedade, tiro meu sapato e visto a minha galocha, tá? Atendo, faço o que eu preciso fazer. Se ela sujar, eu vou lá, bato uma água, passo a mão, ela fica limpinha, seco e guardo no meu carro para o próximo atendimento, tá? Então esse é o EPI básico dos pés. Agora eu vou pausar o vídeo só um segundo, vou refazer a lousa, tá? Pra gente não perder tempo, vou pausar o vídeo, vou mexer um pouquinho na lousa e eu volto aqui pra gente finalizar essa aula, só um segundo. Voltando aí, deu uma mudadinha na lousa, pra gente não perder tempo, eu pauso o vídeo e a gente volta pro ED para completar meu copo, para continuar aqui falando com vocês, tá? Então vamos lá, eu falei que nós precisaríamos, que todo profissão, e nós falando da veterinária, nós precisamos de equipamentos de proteção individual. Mas proteção do que, né? Eu falei quais são, combinamos, como mostrei para vocês quais são todos os equipamentos possíveis para que eu utilize nos atendimentos veterinários
auxiliando o veterinário, falei de todos. Mas ele protege do quê? Quais são os riscos que o profissional corre, falando aqui sempre da veterinária. Então eu separei algumas situações aqui de risco que pode ser, quais são os riscos que eles oferecem aí, que o atendimento oferece. Então eles são separados, nós chamamos de risco, de fatores de riscos, tá? Os fatores de riscos são separados em 3 partes, coloquei aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se dá para enxergar. Tá dando para enxergar, né? Então aqui, olha, fatores de risco. Vamos começar aqui, né, pelo primeiro tópico que eu escolhi, que é o fator de risco químico, tá? Então, o fator de risco químico é um fator que eu tenho mediante, né, quando eu vou entrar em contato com materiais químicos, né, os produtos, tá? Então, quando eu estou em contato com um produto físico, eu estou um produto químico, eu estou correndo um risco químico. Ah, meu Deus, é perigoso. Se tem um risco é porque é perigoso. Então, por isso a gente tem que tomar diversas ações, diversas prevenções, tá? Isso é a biossegurança. Então, tem vários lugares que você trabalha com reagentes químicos fortíssimos, produtos de limpeza fortíssimos, né? Desinfetantes fortíssimos, tá? A base de elementos químicos agressivos à mucosa, agressivos à via aérea. Então, os fatores físico-químicos são aqueles fatores de risco que eu tenho quando eu estou em contato com algum elemento químico. Por mais de que esse elemento seja um elemento seguro, que na maioria das vezes nós trabalhamos com elemento seguro, mas eu tenho que tomar cuidado, tá? E como eu posso como esse risco químico pode afetar ao auxiliar de veterinário? Então vamos lá, eu trabalho com um desinfetante fortíssimo, com potencial altíssimo, ele elimina muita coisa do ambiente. Só que se ele estiver em contato com a minha pele, se ele cair na minha pele, ele queima, pior que fogo, tá? Tão quanto o fogo. Então eu tenho que tomar um cuidado de utilizar uma luva correta, né? Uma máscara, porque o vapor eu posso inalar esse vapor e pode me intoxicar. Vou usar o óculos, né? O óculos evita que respingue. Eu estou mexendo com líquido ali, falando de líquido, pode respingar alguma coisa no meu olho, e nossos olhos são extremamente sensíveis, e aí eu posso desenvolver algum problema. Então, essas são as principais diferenças, tá? Então, o fator de risco químico é quando eu estou em contato com esses produtos, reagentes, produtos de limpeza, tá? Causam muitas intoxicações, são causas de intoxicações e acidentes de trabalho. Então, esse é uma opção, né? Uma prevenção que eu tenho, tá? Outro tipo, falamos do risco químico, né? Risco físico, tá? Quais são os riscos físicos que eu posso ter? Risco físico é o contato com, por exemplo, o fogo, tá? Ah, mas por que eu utilizo fogo? Se eu utilizo fogo, né, várias vezes, em grandes eu utilizo fogo para fazer a marca de fogo lá, para identificar o animal, para identificar que o animal já foi vacinado contra a brucelose, né? Então esse é um risco físico, que é alguma coisa física. E aí o que mais pode ser, né, é o fogo, tá? O contato com fogo. Ah, é comum o contato com fogo na veterinária? Depende da área. A gente está falando de abrangendo toda a área aqui, tá? Então devemos ficar mais espertos, né? A água também seria um risco físico, né? Só que a gente a água não é uma coisa que oferece tanto problema ao veterinário, né? Então, risco físico, aí vamos dar um exemplo para o fogo. E agora, os riscos e os perigos biológicos. E esse aqui, vamos fazer um
uma estrelinha ali porque é importante, não que os outros não sejam, mas a nossa área, o risco biológico vai acontecer o seguinte: eu estou em contato com um animal contaminado, vou falar em uma doença aí como a brucelose, tá? A brucelose nós vamos estudar mais tarde, é uma vacinação obrigatória, tudo assim. Só que a vacina da brucelose, quando a gente vai vacinar a brucelose, a vacina dela, ela já tem um pouquinho ali da bactéria inativa. Então o que vai acontecer? Eu vou aplicar a vacina no animal e o sistema imunológico desse animal vai desenvolver uma proteção contra esse micro-organismo, tá? Só que tem uma situação: essa vacina, o líquido que eu vou aplicar, quando ela entra em contato com a mucosa, tá? Quando o veterinário vai realizar essa vacinação e ele realiza de forma errada, sem o EPI correto, sem as técnicas corretas, ele pode acabar contraindo essa doença, e aí chama-se risco biológico. É a partir de um momento que algum micro-organismo pode causar alguma alteração no meu organismo, tá? Ou no organismo de outro animal, pode me desencadear problemas. Então chamamos de risco biológico. Então eu tenho que proteger tudo que vai ter acesso ao meu corpo. Por isso falamos do EPI, tá? Eu posso ter acesso de perigo biológico por todas as mucosas, tá? O que é a mucosa? Parte interna aqui, ó, do olho, da gengiva, tá? Embaixo da unha, a boca. Então, eu tenho que proteger essas situações contra o perigo biológico, contra micro-organismos, tá? Contra bactérias, contra vírus. Por isso eu tenho sempre que lavar as minhas mãos, mesmo antes do corona, né? Que infelizmente fez com que isso se tornasse mais comum, com a presença do corona, né? Mas eu tenho que lavar bem as mãos. Antes de um atendimento, vou lá e lavo as mãos. Depois do atendimento, vou lá e lavo as mãos, tá? Contato com o animal, vou lá e lavo as mãos. Mas Guilherme, eu estava de luva, por que eu preciso lavar? Porque não é 100%. Se a gente tem um recurso de lavar a mão que é básico, né? Básico, manual básico de higiene, eu tenho que melhorar a lavagem das minhas mãos, né? Lavar melhor as mãos, para evitar os riscos biológicos, que são os riscos causados por micro-organismos, entendeu? Então aqui eu tenho os fatores de risco químicos, né? Produtos químicos, reagentes, desinfetantes, tá? Elementos químicos, os riscos físicos, né? E os riscos biológicos, que são os desencadeados por micro-organismos, independente do local. Então eu tenho que proteger as minhas mucosas, tá? Mas aí agora eu falei para vocês de como proteger sobre os micro-organismos, né? Como eu vou me proteger dos micro-organismos? Isso, EPI, utilização de equipamento individual, tá? E nós já sabemos quais são os básicos, os EPI básicos para os auxiliares de veterinário e os veterinários, né? Falamos disso já no outro vídeo, nesse falamos bastante, e é sempre bom ficar lembrando, tá? Se você tem alguma dúvida aí eu falei, luva de procedimento, e você não consegue lembrar qual é essa luva, digita lá no Google, luva de procedimento. A gente está à distância, infelizmente esse ano vai fazer com que a gente aprenda muito. Se a gente tivesse na aula presencial aqui, daria os slides presentes, né? As imagens para você ver, eu traria, mas como a gente não está, vamos trabalhar em conjunto aí. Digita o EPI que você não conhece lá no Google. Você quer saber o que é protetor auricular? Coloca lá no Google, protetor auricular, imagens, vai aparecer imagem, tá? E qualquer dúvida anota aí, me manda que a gente troca um papo, tá? Então eu falei para vocês que para me proteger eu utilizo o EPI, né? E que cada EPI vai proteger contra uma coisa, um contra risco físico, um contra o químico, um contra o biológico. Mas o que eu faço, falando aqui dos riscos biológicos, para eliminar, né? Para eliminar os micro-organismos presentes no material ou nas próprias mãos, tá? Então é o seguinte, para eu conseguir
Para que eu consiga entender isso, né, eu preciso entender que tem duas formas de eu destruir os riscos biológicos, tá? Então agora nós vamos falar aqui, ó, formas de eliminação dos riscos biológicos, tá? Que é o que? Eliminar os micro-organismos presentes nos materiais ou nas mucosas do manipulador, para que eu diminua esse risco, tá? Então, como eu consigo eliminar isso? Então, nós temos duas formas de eliminação, tá, de riscos biológicos, tá? Os riscos biológicos, então, são o contato com o micro-organismo, tá? Risco biológico é quando eu tenho contato com algum micro-organismo. E eu vou ter o contato com o micro-organismo através de onde? Contato com outro animal, contato com material contaminado, tá? E nós temos duas formas de eliminar micro-organismos: de mucosas, de superfícies e de materiais, tá? Superfícies e de materiais, nós temos duas formas. Nós temos acredito que vocês já viram falar sobre isso, né? Já ouviram falar disso em algum momento, mas nós temos as principais formas. Vou começar por essa aqui, olha, que é a desinfecção, tá? O que é a desinfecção? A desinfecção eu utilizo, vou até anotar aqui, olha, para ficar mais fácil em cima. Desinfecção, tá? A desinfecção é a eliminação, eu vou eliminar, tá, parcialmente, isso que é a jogada, parcialmente. Então, na desinfecção, eu não vou eliminar toda a bactéria ou micro-organismo, porque a desinfecção eu faço em situações biológicas, entendeu? Então, eu passar o álcool na minha mão, o álcool gel na minha mão, eu estou desinfectando a minha mão, tá? Estou desinfectando, quer dizer que eu reduzi parcialmente, eu reduzi em um número considerável o número de micro-organismo presente na minha mão. Só que, como eu disse para vocês, nós temos micro-organismos que fazem parte já da nossa mucosa, então eu não vou conseguir eliminar. Então, por isso a desinfecção é uma eliminação parcial. Quando tem um machucado lá que eu vou lavar, tá? Para lavar, que é indicado, né? É uma desinfecção que eu estou fazendo. Estou reduzindo o número de micro-organismos. E isso eu faço em material biológico. Como, por exemplo, nas minhas mãos eu desinfecto, passo um álcool gel aqui e pronto. Só que nós temos alguns produtos químicos mais fortes que podem ser usados sobre as mesas, sobre o chão, tá? O que você faz na sua casa aí, sua mãe, seu pai, sei lá quem, a pessoa que trabalha, lava o banheiro aí, tá? Você está desinfectando. Você joga aqui boa, você joga um desinfetante e aí você está desinfectando, você está diminuindo a quantidade de micro-organismo presente nesse local, tá? Mas você não está destruindo, porque o que destrói, tá? A única coisa que destrói os micro-organismos de materiais e superfície totalmente é a esterilização, tá? A esterilização, para realizar a esterilização, eu utilizo um material específico, uma máquina específica, que ela pode se chamar ou autoclave, tá? Que a autoclave é como se fosse uma panela de pressão enorme, tá? Então eu coloco nessa panela de pressão, por exemplo, os meus materiais, o meu bisturi, a minha tesoura, o meu porta-agulha, tá? Coloco lá, ligo e ela vai trabalhar em altíssimas temperaturas e pressão por um tempo determinado, tá? E aí ela vai destruir, a partir do momento que acabou o tempo de contato, né, que você programou lá a sua máquina, ela vai destruir. A partir dali não tem mais micro-organismo naquele local. Lembra que eu falei para vocês que a única coisa que destrói os micro-organismos são as altas temperaturas?
né? Destrói totalmente. Então é isso que eu estou querendo dizer. A temperatura, quando eu coloco, eu não posso colocar a minha mão lá por motivos óbvios, né? Então a esterilização é a redução total, anota aí, esterilização, redução total, eliminação total dos micro-organismos, tá? Total. Então ela acontece através da autoclave, que é úmido como se fosse uma panela de pressão, e também pode utilizar a estufa, tá? A estufa é aquilo que parece um forninho. Tem bastante estufa em manicure, em barbeiro, cabeleireiro, que ela coloca lá a tesoura. O que ela vai fazer? Ela vai colocar a tesoura, os materiais que a gente utiliza também na estufa. Na estufa a temperatura vai aumentar muito, e o que vai acontecer? Por um bom tempo ela vai ficar lá exposta e vai reduzir, tá? Vai eliminar, na verdade, eliminar. Então, para finalizar essa aula, a diferença entre esterilização e desinfecção. A desinfecção, ela faz a eliminação parcial, ela diminui, tá, a população de micro-organismos no objeto ou nas mãos, feito através de produtos químicos, tá? Então ela reduz, ela não elimina totalmente, tá? Já a esterilização, que é a elevação do material em uma máquina, que pode ser autoclave ou estufa, que ela vai elevar a temperatura em altíssimos graus e vai destruir. Então a esterilização, ela destrói os micro-organismos. Combinado? Pessoal, essa aula por hoje é só, tá? Construímos bastante coisa, temos bastante conteúdo para continuar estudando aí ao longo da semana, até a próxima aula. E eu espero vocês, espero que tenham gostado, tenham paciência, o nosso curso vai caminhando, nós precisamos construir o conhecimento, tá? E nosso curso vai construindo. É uma base muito boa, tiramos uma base muito boa dessa aula, aprendemos muita coisa. Estudem, tá? Anotem aí as dúvidas, por favor, anotem no caderninho, no bloco de notas do celular, onde você preferir, mas não fique com dúvida. Use lá o grupo do WhatsApp. Para os novos alunos aí, provavelmente já assistiram as aulas anteriores, mas eu demoro um pouquinho para responder, eu ando bastante, estou sempre na rodovia, então às vezes fica um pouco complicado, mas eu vou respondendo aos poucos se eu conseguir. Vai mandando suas dúvidas no grupo para que torne uma dúvida, para que a gente tire essas dúvidas que possa vir a surgir de todo mundo. Combinado, pessoal? Até a próxima. Falou!